Apesar de viver em uma cidade profundamente corrompida e violenta, o Batman representa a esperança de que é possível mudar a realidade de Gotham. Isso pode inspirar outras pessoas a se engajarem ativamente no combate ao crime. A ideia de que um homem pode fazer a diferença ressoa em muitos. O Batman não é apenas um homem, ele é uma ideia. Sua identidade secreta e sua natureza misteriosa fazem com que ele seja um ícone para muitos. Pessoas que estão cansadas do sistema e das autoridades ineficazes são motivadas e inspiradas pela figura do Homem-Morcego. Sem saber, o Cavaleiro das Trevas estava gerando uma onda de transformação na cidade, encorajando outros a se levantarem, questionarem o sistema e atuarem para proteger a cidade, mesmo quando as autoridades tradicionais falham. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. E dando continuidade à nossa série de histórias do Batman em ordem cronológica, hoje então nós vamos falar sobre Asas e Devoção, histórias que a Panini compilou nesse belo encadernado. Sendo assim, por uma questão de cronologia, nós vamos começar pela história Devoção, que saiu em 1991 e tem roteiro do Michael W. Barr e desenhos do Bart Sears. E essa história ela vai desenvolver o tema do vigilantismo, como a figura do Batman é capaz de inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo que ele. E tudo começa quando um cara que é usuário de drogas, ele é espancado ali por alguns traficantes que provavelmente ele estava devendo dinheiro, e então surge o Batman e salva essa pessoa, salva esse sujeito e bate nos traficantes. E aí nós já começamos com um ponto interessante demais, cara. Sabe aquele amigo seu que vive dizendo por aí, vomitando por aí que o Batman é fascista, que o Batman é só um rico que gosta de bater em pobre? Mostra essa história pra ele. Devoção, a resposta tá aqui. O Batman salva esse morador de rua, esse cara que está totalmente alucinado sobre os efeitos de entorpecentes. Ele é espancado pelos traficantes, pelos figurões, e ao ver isso, o Batman intervém imediatamente, porque o Batman ele não escolhe a quem ele vai salvar. E então esse cara simplesmente acredita que ele está predestinado a trabalhar junto com o Batman. Ele então recruta vários jovens e forma um grupo de vigilantes que começa a atuar ali no seu bairro. Isso então começa a preocupar o Capitão Gordon, que começa a refletir sobre a sua atitude de ter permitido que o Batman começasse a atuar. O que ele temia estava acontecendo. Ele deixou um justiceiro entrar e agora outros estavam entrando também. E um último ponto interessante dessa história Devoção é a personagem, a doutora Leslie Tompkins, ela que fez sua primeira aparição em Batman Xamã, só que aqui ela descobre que o Batman é Bruce Wayne, ela que tem toda uma relação afetiva com o pequeno Bruce, desde o assassinato dos seus pais. Aqui é revelado que ela não vê a figura do Homem-Morcego com bons olhos, porém a opinião que ela tem sobre o Batman vai ser colocada em xeque quando ela descobrir que Batman é Bruce Wayne. Então eu já falei demais, senta aí e bora pra história. A história Devoção foi publicada originalmente na revista Batman Legends of the Dark Knight, números de 21 a 23, no ano de 1991. E no Brasil saiu pela primeira vez pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Devoção, números de 1 a 3, em 1993. Tem roteiro do Michael W. Barr e desenhos do Bart Sears. A história inicia mostrando um jovem usuário de drogas caminhando por Gotham sob os efeitos do entorpecente. Um carro estaciona e os sujeitos que descem daquele veículo espancam aquele jovem. Porém, o Homem-Morcego, em meio à sua patrulha
noturna nota aquela agressão e intervém para salvar aquele homem. Ele é levado para o hospital onde trabalha a doutora Leslie Tompkins. Na página seguinte vemos novamente o John Eckers. Ele tem sonhos com um homem morcego e nos sonhos ele vê a visão distorcida que a sua mente foi capaz de interpretar do Batman aquela noite. Ele acredita ter recebido um chamado do Homem-Morcego para ajudar aquela cidade da mesma forma em que ele, Batman, ajudava. Chega então o dia de John Eckers receber alta do hospital. Ele não perde tempo e começa então a recrutar vários jovens para formar um grupo de vigilantes que ajudaria a combater a criminalidade naquele bairro de Gotham. Juntos, eles realizam várias boas ações, porém eles entram na mira do Capitão Gordon, que conversa com John Eckers. Diz que ele está organizando grupos de justiceiros que estão aterrorizando os cidadãos, acabando com a confiança das pessoas na polícia. Eles tinham lei contra este tipo de coisa. John Eckers replica: essas leis se aplicam ao Batman também, capitão. O Gordon diz que as leis de Gotham City são válidas para todos. Então o John diz que ele poderia acabar com o grupo assim que acabasse com a atuação do Batman. E que, para ser sincero, se o Batman desistisse, eles também desistiriam. O Gordon não sabe o que fazer. Ele diz que sabia que uma hora ou outra isso aconteceria, deixar um justiceiro agir em Gotham. Logo logo outros viriam. Como capitão da polícia, ele não poderia permitir isso. E se tivesse que escolher entre um exército de justiceiros ou nenhum, então a escolha seria nenhum. Enquanto isso, o Batman encontra um dos homens de costas. Ele estava prestes a receber o seu pagamento. O Homem-Morcego, usando suas técnicas peculiares de persuasão, convence aquele homem a testemunhar no tribunal contra Costas. Neste momento, os capangas de Costas surgem e abrem fogo contra o Batman. O Cavaleiro das Trevas lança várias bombas de gás. E é aí que surge o grupo que se intitula Os Homens-Morcego. E ajudam o Batman a derrubar todos aqueles capangas. O Batman agradece a ajuda que teve daqueles homens e ressalta que o trabalho deles é agir onde a lei não funciona. O Bruce está na mansão, ele vê que a mídia noticiou que os auto-intitulados Homens-Morcego auxiliaram o Batman naquela noite. O Alfred diz a Bruce que deduz que o Bruce teria aproveitado a oportunidade para colocar eles na linha. Bruce responde que até pensou em fazer isso, que eles não estavam prontos, isso ele tinha certeza. Porém, um dia ele, Bruce, também não estava pronto. E pela primeira vez, ele sentia que não estava sozinho lá fora. Isso havia dado uma sensação boa a ele. No entanto, as coisas começariam a complicar. John Eckers interpreta que a conversa que teve com o Batman foi um desejo do Homem-Morcego que ele matasse o Costas para provar que ele era digno. Na página seguinte, Bruce está no apartamento de Leslie Tompkins. Interessante notar nesse quadrinho uma clara referência ao Watchmen. Da janela eles visualizam uma briga entre os Homens-Morcegos e alguns criminosos. A polícia precisa intervir. Há um confronto entre os vigilantes e a polícia. Diante daquilo, o Bruce leva a Leslie de volta ao hospital. Eles conversam sobre como está a violência em Gotham. Ela temia que o Bruce pudesse se tornar um homem violento e pode ver que ele se tornou um bom homem. Quando deixa a Leslie no hospital, é hora da patrulha noturna. O Homem-Morcego havia percebido que haviam dias que o Gordon não o contactava mais. Então ele vai visitar o Capitão Gordon. A relação dos dois anda em crise por conta da atuação dos vigilantes. Gordon se mostra bastante dividido sobre o que pensar da continuidade do Batman em Gotham. Na próxima página, vemos que o John continua tendo sonhos com o Homem-Morcego, que diz que a cidade continua apodrecendo e que o Costas
era a missão do John. Ele não podia falhar. Ironicamente, surge o Homem-Morcego em carne e osso diante do John. O Homem-Morcego diz que eles precisam falar sobre Costas. O Batman diz que quer que ele o deixe. Agora acompanhamos a operação da polícia para prender o Costas. O Batman chega mergulhando pelo sistema de abastecimento de água da piscina. Há vários homens armados e eles começam a abrir fogo contra a polícia e contra o Homem-Morcego. Em meio ao fogo cruzado, o Costas acaba baleado. O Costas consegue chegar até o seu veículo e tenta fugir, mas o Homem-Morcego consegue alcançá-lo. E é então que a polícia encontra o presente que o Batman deixou para eles. É então que vemos que o John descobre o hospital para onde o Costas havia sido levado para receber atendimento médico. O mesmo hospital para onde o John havia sido levado. No hospital, os vigilantes Homens-Morcego invadem a sala onde está o Costas, porém nesse mesmo momento o Homem-Morcego também entra na sala e acaba tendo um confronto com o John. O John diz que tem que matar aquele sujeito. Era o único jeito de ele conseguir reparação. Ele havia espancado o John na rua. É então que em meio àquele confronto, o John ataca pelas costas e atinge 3 disparos no Batman. Dessa forma, os vigilantes levam o Costas com eles. A doutora Leslie está apavorada. Nesse momento, a doutora descobre que o Batman é Bruce Wayne. Ela diz que o Bruce havia escondido isso dela durante todos esses anos. Sempre que eles falavam sobre o Batman, sobre como ela odiava o Homem-Morcego, ele nunca contou nada a ela. A doutora consegue levar o Batman escondido até a sua sala, onde podia tratar seus ferimentos. Ela diz que felizmente as balas não atingiram nenhum órgão vital, mas precisariam ser retiradas. Ela então administraria uma anestesia no Batman, mas ele diz a ela que o procedimento deverá ser realizado sem anestesia. Ela insiste, diz que a dor será enorme, mas Bruce diz que não. Ele veste o capuz do Batman e diz que ela já poderia começar. Após o procedimento, ela diz que o Batman precisaria descansar, porém o Homem-Morcego diz que não havia tempo e vai embora. Olhando fotos antigas de Bruce, a Leslie vai às lágrimas. Ele encontra o esconderijo dos vigilantes e se surpreende ao ver na entrada do esconderijo deles uma estátua e uma pintura sua, de uma maneira bem bizarra. Se é assim que os seus aliados o enxergavam, ele adoraria saber como os criminosos enxergavam o Batman. E agora seria o momento de executar o Costas. Surge o Homem-Morcego e entra em confronto com o John, que acaba atingindo os ferimentos do Batman com um taco de beisebol e ao mesmo tempo continua a golpear a cabeça do Costas com o mesmo taco. E quando ele ia dar o golpe final, o Batman enfim consegue neutralizá-lo, golpeando com força sua cabeça contra o chão. O Homem-Morcego tenta sair dali, mas precisa enfrentar todos aqueles sujeitos. O John se levanta e encontra novamente o Batman, agora disposto a matar o Homem-Morcego. O Batman não se intimida e não sai da sua frente, mesmo tendo apontado para ele uma arma de fogo. O John efetua 3 disparos, que nada consegue fazer contra o Batman, que o golpeia em seguida com um forte soco. Ele diz àqueles homens que vai sair dali e vai levar o John com ele. Ele havia colocado balas de festim na arma do John antes que ele pegasse a arma. O Batman já havia feito algo semelhante na história Batman Shaman. O Batman entrega o John Arkes para o Gordon. Na prisão, o John reflete que havia sido traído da mesma forma que Cristo foi traído por Judas. Na mansão Wayne, o Alfred está cuidando dos ferimentos do Bruce. E aí então que chega a doutora Leslie. Os dois finalmente chegam a um consenso a respeito do Batman. E o Bruce finaliza dizendo que a única coisa que doía nele naquele momento é estar lá fora sozinho. Foi bom ser parte de uma equipe. E a história termina mostrando um adolescente. Aquele jovem é Dick Grayson, que em um futuro próximo se uniria ao Batman, formando uma equipe. Aquela equipe que o Bruce tanto esperava. E a próxima história que veremos hoje
é a história Asas, que também saiu neste encadernado. Essas histórias, elas fazem menção que há 18 meses o Batman está atuando em Gotham, ou seja, 1 ano e meio depois de ano 1 e todas as histórias que vieram depois. Então podemos considerar que elas aconteceram todas em 1 ano e meio a partir dessa história que estamos vendo hoje. Essa história ela tem uma certa conexão com Batman ano 1, pois ela vai trazer um daqueles policiais da SWAT que encurralaram o Batman no armazém, um daqueles policiais que estava no helicóptero quando a nuvem de morcegos enviada pelo Batman para ajudar na sua fuga, ela encobre aquele helicóptero e ele perde o controle, o helicóptero cai no chão, cara, e explode. Porém, ele sobrevive. E aqui parece muito com o que acontece no filme clássico do Robocop, que o policial é destroçado numa explosão, porém o resto do seu corpo é unido a partes robóticas. Então é mais ou menos isso que vai acontecer com esse cara. Mas talvez o ponto alto dessa história é quando o Batman encontra a mãe desse sujeito, a cientista. Essa mulher que é meio maluca, é meio obcecada. Ao ter contato com o Batman, aí é que ela pira de vez. Ela quer manter uma relação, digamos que mais apimentada, com o Cavaleiro das Trevas. Não é uma história tão boa quanto a anterior, Devoção, mas ela é interessante por trazer esse policial que ele retornou para se vingar. Então senta aí e bora lá conferir essa história. A história Asas foi publicada originalmente pela DC Comics na revista Batman Legends of the Dark Knight, números de 24 a 26, de novembro de 1991 a fevereiro de 1992. E no Brasil saiu pela primeira vez pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Asas, números de 1 a 3, no ano de 1993. Tem roteiro do Howard Chaykin e Gil Kane e desenhos do Gil Kane. A história inicia com o Bruce meditando na Batcaverna. Ao vestir o uniforme do Batman para sair aquela noite, o Homem-Morcego percebe que um dos morcegos da Batcaverna havia sido mutilado e morto. Ao todo já eram 12 morcegos mortos daquela mesma forma naquela semana, todos mortos por estacas. Finalmente ele encontra o responsável pelo assassinato dos seus morcegos, um homem vestindo um traje robótico voador disparando estacas. O Homem-Morcego derruba aquele sujeito na água. Então, quando o Batman retira o capacete daquela figura, era o rosto do homem com uma mandíbula metálica. Bruce consegue conectar a mente daquele homem metade máquina no Batcomputador e consegue acessar algumas de suas memórias mais remotas. Aquela criatura um dia foi um homem de nome Curtis Iceman. Curtis entrou para a SWAT. Em uma de suas missões, os policiais encurralaram um homem vestido de morcego em um armazém. Curtis estava pilotando o helicóptero. Foi então que veio a nuvem de morcegos para encobrir a fuga do Batman. Os morcegos foram capazes até mesmo de cobrir o helicóptero, fazendo com que ele perdesse o controle. O helicóptero veio ao chão e explodiu. Curtis foi salvo, ou pelo menos parte dele. Ele foi mantido em segredo para encobrir o fracasso do Comissário Lobo naquele episódio todo. Mas a sua mãe ficou sabendo e ela usou as suas conexões com o governo para manter seu filho vivo. Quando Curtis já estava totalmente recuperado, a sua mãe lhe mostrou o traje. Porém, enquanto Bruce e Alfred ainda analisavam as memórias do Curtis, um segundo traje voador invade a Batcaverna para resgatá-lo. Aquele traje leva Curtis de volta ao laboratório da sua mãe. A doutora Iceman diz que o Batman é uma maravilha, um deus ariano. Há muito tempo que ela não se sentia tão interessada por um homem como estava agora. Ela diz que durante sua vida, ela fez de tudo para manter a forma física perfeita. Ela tinha o corpo de uma mulher com metade da sua idade. Ela manda que Curtis saia aquela noite e que traga para ela sem falta um homem morcego. O Batman é levado então para o laboratório da doutora Eisner.
A doutora diz que o Batman é o homem mais sexy que ela já havia visto. O Kurt se revolta com aquela atitude da sua mãe. Todo o seu sacrifício nunca era o bastante para satisfazer a sua mãe. A doutora manda que o Kurt vá embora imediatamente. O Batman diz que sabe do passado daquela doutora com a NASA. Ela diz ao Batman que não teve um amante desde que Kurt foi concebido. Então aquela mulher diz que o destino dos dois era ficar juntos e dá um beijo no homem morcego. Ele sente a fome dela nos lábios, sente o corpo dela pressionado ao dele e sente também a sua psicopatia. É então que a doutora se frustra. Ela diz que sentiu que o Batman não teve prazer algum com aquilo, se é que vocês me entendem. O homem morcego diz que ela está fora de si e não é daquele jeito que ele encontrava mulheres. Enfurecida, ela ataca o Batman com eletrochoques. O Batman fica inconsciente por alguns instantes e quando desperta, percebe que ainda está naquele local, porém não está mais preso. Ele percebe que aquela mulher e sua herança fascista, suas fantasias pervertidas, era totalmente insana. Surge o Kurtz após espancar o homem morcego. O Kurtz diz que a sua mãe era mais monstruosa que o Batman. Batman ouve aquela briga entre os dois. Ele pega o equipamento voador do Kurtz e foge dali, bem no momento em que o Kurtz ativa a autodestruição daquele laboratório. O laboratório explode. A história termina com o Batman concluindo que a doutora Iceman agia sozinha. Então não havia sido o governo que havia enviado o Kurtz. Posso seguir com o que venho fazendo, sendo o que sou. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto com a sua colaboração para que você não saia daqui sem antes deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para ficar por dentro sempre que um novo vídeo for postado. Deixa nos comentários o que você achou dessas histórias. Você já conhecia elas? Deixa tudo nos comentários que eu estou muito curioso para saber a sua opinião e eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!